Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para a nossa segunda aula de redes. Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Mas antes de começarmos a nossa aula, segunda aula, aula 2, nós queremos convidar agora uma pessoa que vocês conheçam. É uma pessoa muito especial para vocês aí, que vai estar ajudando no nosso trabalho. Você chama aqui o professor Jefferson. Olá pessoal, sou professor de vocês, web tutor, estou aqui para ajudar vocês no que for necessário lá no portal. Boa sorte aí na aula. Boa sorte pessoal, boa aula. Valeu, Obrigado, Jefferson. Muito sério ele, né? É assim mesmo, tá? Então, assim, o Jefferson está aí para somar a equipe, ele está fazendo essa participação conosco na aula e vai estar ajudando vocês aí nos fóruns de discussão, nas dúvidas de vocês. Juntamente, é claro, comigo, o professor Carlos Henrique, ele está lá dando apoio também. E ainda tem um outro professor, o professor Vinícius, que já é conhecido de vocês, tá bom? Então, essa é a nossa equipe aí para estar ajudando vocês nessa disciplina de rede de computadores. Vamos começar então, professor Carlos? Vamos sim. Bom, então como é costume, nós vamos iniciar a nossa segunda aula de redes fazendo uma revisão do que foi a primeira aula, certo? Então vamos acompanhar no slide aqui qual é o conteúdo da nossa revisão. Bom, na primeira aula nós fizemos uma definição do que é uma rede de computadores. Nós discutimos aqui e chegamos à conclusão que uma rede de computadores é um conjunto de dispositivos, uma rede de comunicação é um conjunto de dispositivos interconectados entre si com a finalidade de compartilhar recursos e trocar informações, certo? O que mais que a gente viu na aula passada? Nós vimos também quais são os componentes de uma rede. Nós falamos sobre os componentes ativos, os passivos de rede, os computadores, os componentes de interligação, os concentradores, comutadores, todos esses componentes aí que fazem parte de uma rede de comunicação que permitem a troca de informações e o compartilhamento de recursos. Na aula passada a gente também falou sobre os meios físicos de comunicação, ou seja, aqueles meios capazes de fazer com que um sinal que carrega uma mensagem seja propagado desde o emissor até o receptor, como os cabos de palha trançado, cabos de fibra ótica, também como o próprio ar, como o espectro infravermelho, o espectro eletromagnético e assim por diante. Um outro tópico que a gente abordou na aula passada foi a classificação das redes. Na aula passada nós classificamos as redes de computadores de acordo com dois critérios. A topologia, que descreve as redes como barra, anel ou estrela, e a abrangência geográfica, que descreve as redes, que classifica as redes como LANs, MANs ou WANs, certo? Esse foi o conteúdo da aula passada. E para a aula de hoje, professor Evandro, o que a gente tem para o pessoal? Bom, para a aula de hoje nós vamos falar então sobre o modelo, né, de referência OSI e sobre protocolos. Então, para objetivos dessa aula, nós temos, acompanhe aí, compreender o papel de um protocolo no ambiente de rede. Quer dizer, o que é e para que serve um protocolo. Então, vocês nessa aula de hoje nós entenderemos o que é um protocolo e para que ele serve, o que ele é utilizado dentro da rede de comunicação de computadores, principalmente. Como ele é utilizado. E o outro objetivo é o seguinte: entender a importância do modelo OSI para a construção de protocolos de rede. Então, hoje você aprenderá e entenderá sobre o modelo de referência OSI. Você vai entender para que serve, como eu utilizo e em que eu utilizo o modelo de referência OSI. Então, esses são os nossos objetivos dessa aula. Entender a utilização do protocolo e a utilização do modelo de referência OSI. Apenas para nos contextualizarmos, acompanhe no slide o seguinte. As primeiras redes, elas eram de diferentes padrões de hardware e software, diferentes formatos de dados também, o que gerou o que? Então, essa incompatibilidade entre elas. Então, durante as últimas décadas, houve um grande crescimento, não só na quantidade de rede, mas também no tamanho das redes. E esse crescimento alavancou o quê? Uma difusão, várias criações de diversos tipos de hardware e software, diversos padrões de hardware e software, e também no formato de dados. Okay? Então, esse crescimento fez com que surgissem então, diversos formatos de hardware, software e no formato de dados de computador. E essa diversidade fez com que houvesse uma incompatibilidade então, entre esses fabricantes, entre esses equipamentos.
Então, um equipamento fabricado por um fabricante A não conversava, não conseguia se comunicar com o fabricante B. Ou um fabricante C também não conseguia comunicar com nenhum dos dois. Então, isso obrigava, de certa forma, o quê? Aqui os empresários, os donos da empresa, ao dono da rede, adquirisse o quê? Uma única solução, uma solução padrão, de adotar, de repente, um mesmo fabricante. Se ele quisesse que, de repente, o computador A e B se comunicassem, ele teria que adotar todos os equipamentos de um mesmo fabricante, porque aí eles conversariam a mesma língua, eles conseguiriam se comunicar. Ok? Um exemplo aqui, que vocês podem acompanhar no slide, é o seguinte. Nós temos uma rede A e B. Na rede A aqui, ó, todos os computadores, entre eles, conseguem se comunicar. Na rede B, idem, esse cabeamento em vermelho que você está vendo. Mas, e se eu quisesse realizar a comunicação entre essas duas redes aí distintas? O que eu teria que fazer? Bom, nesse contexto aí, de ter que comunicar duas redes diferentes, para mim fazer essa interligação, essa comunicação, entrou em funcionamento aí uma entidade muito importante, que é a ISO. Acompanhe no slide. A ISO é a International Organization for Standardization, certo? Ou Organização Internacional para Padronização. Qual foi o papel, então, da ISO nesse contexto de padronização aí? Ela realizou uma pesquisa em diversos padrões de equipamentos fabricados, de software, de hardware. Então, após essa pesquisa em diversos padrões de hardware existentes, o que ela fez? Ela detectou que havia necessidade de se criar um modelo único, um modelo padrão de comunicação, para que pudessem, em equipamentos distintos, todos trocarem informações. Porque senão você teria aquele problema no qual nós falamos há pouco, que tem que adotar somente um fabricante. Dessa forma, você poderia ter um equipamento da empresa A, um da empresa B, um da empresa C, e todos eles conseguiriam aí se comunicar. Bom, Evanderson, então a gente pode dizer que o que a ISO fez foi simplesmente organizar essa bagunça toda que era a comunicação entre redes diferentes. Isso mesmo. A ISO ela veio para isso. Ela veio para quê? Acompanhando o slide aí. Para definir, então, um padrão de interoperabilidade. Certo? Ela veio definir, então, né, professor Carlos, ela definiu uma maneira de comunicação. Como cada computador, por exemplo, se eu quero fabricar um equipamento aqui, um equipamento A, que serve, por exemplo, um roteador. Eu quero fabricar um roteador, ela vai me dizer todos os passos que eu devo seguir para que esse roteador que eu fabrique possa se comunicar com computadores que outra empresa fabrica, por exemplo, a IBM ou a Intel. Então, eu teria que seguir esses padrões para garantir que o meu equipamento poderia se comunicar com qualquer outro. É verdade. Então, o que foi que a ISO fez? Na verdade, ela definiu esse padrão, ela fez essa pesquisa entre os dispositivos e os padrões de comunicação existentes e detectou que existia uma maneira possível de permitir que equipamentos de empresas, de fabricantes diferentes, pudessem se comunicar, certo? Para quem não conhece, a ISO é uma instituição, assim como a BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que define padrões, define regras, mas que não são obrigatoriamente, que não devem ser obrigatoriamente seguidos. A ISO não define, por exemplo, uma lei de comunicação em rede de computadores. O que ela faz é sugerir. Por exemplo, quem já ouviu falar do certificado ISO 9000 ou ISO 9001? São certificados de qualidade. Significa o quê? Uma empresa que possui o certificado ISO 9000 significa que ela está adequada às normas de qualidade, aos padrões de procedimento adotados pela instituição ISO, pela instituição internacional para padronização, certo? Foi isso que a ISO fez. Como resultado desse estudo que a ISO fez sobre as redes de computadores, o resultado disso foi um modelo de referência, ou seja, um guia, como se fosse, como o professor Evanos falou, um guia para a construção de protocolos de comunicação, de maneiras de comunicação em rede, e um guia para construção de equipamentos de hardware para atuar em rede de computadores. Como a gente pode ver aqui no slide, esse modelo foi chamado de modelo OSI. O modelo OSI, que vem de Open System Interconnection, ou interconexão de sistemas abertos, é uma definição de padrões de computadores, de comunicação em redes. Ou seja, é uma definição de padrões que provém meios para que redes diferentes possam trocar dados, certo? Então, o modelo OSI é uma referência
se um determinado fabricante quer construir um novo componente e ele utiliza o modelo OSI como referência, provavelmente esse novo componente de rede vai poder se comunicar com componentes de outros fabricantes que utilizam também o modelo OSI como referência, certo? Agora é importante que a gente observe o seguinte, vamos acompanhar aqui. É importante que a gente observe que o modelo OSI não é uma classificação. A gente não pode classificar uma rede como OSI 01, OSI 02 ou OSI AB, nada disso. O modelo OSI é uma referência, você não classifica redes através do modelo OSI. Outra coisa, o modelo OSI não é uma regra, ou seja, não existe uma lei que obrigue ninguém a criar um dispositivo de acordo com as normas definidas pelo modelo OSI. Não existe essa regra, não é uma regra. Porém, é um padrão que vem sendo seguido, certo? Que está bem em vigência no mercado desde que foi criado. Então, o modelo OSI, ele é um modelo para descrição de redes. Como assim? Como um modelo para descrição de redes? Por exemplo, se existe uma determinada rede de computadores, você pode descrever essa rede de acordo com as especificações contidas no modelo OSI, certo? Então, não é uma regra, não é uma classificação, é uma forma de descrever a comunicação de redes de comunicação em termos de software e em termos de hardware, certo? Muito bem. Antes de prosseguirmos, nós temos que entender um seguinte detalhe. Vamos rever o conceito de rede de computadores? Vocês lembram aí o que significa, o que é uma rede de computadores? Rede de computadores é um conjunto de equipamentos interconectados, ou seja, é um sistema no qual os dispositivos estão todos interligados uns aos outros, distribuídos o quê? Geograficamente. Pode estar em todos numa sala, podem estar em prédios distintos, em países distintos. Então, eles são distribuídos geograficamente com a finalidade de compartilhar dados e recursos. Ok? Então, isso é uma rede de computadores. Vocês têm que ter em mente sempre isso. Outro conceito importante é host ou nó. Host ou nó é um equipamento conectado à rede. Então, toda vez que nós falarmos que depende de um nó, se um nó da rede falhar ou faz a conexão entre dois hosts diferentes, nós estamos falando de um equipamento, de um dispositivo, então, ligado a essa rede de computadores. Então, a rede de computadores são esses conjuntos de nós, de hosts, certo? Um interligado ao outro, com o objetivo de compartilhar dados. Então, vamos ao nosso próximo conceito. E esse é muito importante. Protocolos. Tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram falar sobre protocolos, não é verdade? Em diversas situações, principalmente quando se trata em Senado Federal, eles falam quebra de protocolo, ou existe um protocolo para fazer isso, para fazer aquilo. Então vamos entender agora o que serve um protocolo, o que é um protocolo, e esse é o nosso objetivo dessa aula. Protocolo é um padrão que possibilita a comunicação entre os nós, ou seja, é uma linguagem utilizada pelos hosts. Olha, observe já a nossa palavrinha aí que nós vimos o conceito, pelos hosts, para trocar o quê? Dados. Então, o protocolo é como se fosse uma linguagem, como se fosse um idioma que o equipamento, que os hosts, que os nós vão utilizar para quê? Para se comunicarem uns com os outros. Por quê? Quando cada fabricante criava o seu próprio protocolo, sua própria linguagem, quando esse equipamento do fabricante A tentava se comunicar com um equipamento de um fabricante B, o idioma falado pelos equipamentos eram diferentes. Então, por isso, eles não conseguiam o quê? A interoperabilidade, eles não conseguiam se comunicar, trocar dados e informações, que é o princípio de uma rede de computadores. Então, por isso, é que foi desenvolvido então, esse protocolo. O protocolo, então, define o quê? O idioma da máquina, a língua que o equipamento vai falar para se comunicar com os demais componentes. Por exemplo, exemplos aí de protocolos. Comunicação oficial, sinalização de trânsito, etiquetas, pilotos de aeronave. Por exemplo, um piloto de um avião, ele tem uma série de protocolos, uma série de regras, de passos que ele deve seguir para serem executados antes, por exemplo, antes da decolagem, durante o voo e após a aterrissagem. Então ele tem uma série de condutas, de normas que ele deve obedecer e de comunicações, troca de informações entre ele e a torre, para que o voo seja seguro, para que consiga executar então esse voo.
Outro exemplo bem clássico de protocolo é quando você pega um telefone. Quando você liga para a pessoa, ela atende como? Alô. Aí do outro lado a pessoa fala, alô, aqui é... Aí você fala seu nome. Isso é um protocolo. São medidas pré-estabelecidas para se comunicar, antes de haver a comunicação. Então ninguém fala assim, pega o telefone e já atende. Sim, fala. Geralmente você vai atender o telefone, alô, a outra pessoa do outro lado responde alô, se identifica e aí então começa o processo de troca de informações. Ok? Então o protocolo, a finalidade dele é permitir comunicação, enviar e receber dados em rede. Então, um protocolo de rede ele é definido como um padrão que possibilita a comunicação entre os nós. Tá certo? Então, não esqueçam da função do protocolo, que é muito importante dentro de uma rede aí. Protocolos resolvem que tipos de problemas? Eles resolvem problemas de quem usa o meio físico e qual a forma de escalonamento. Por exemplo, normalmente numa rede de computadores, todos os computadores que estão interligados, eles utilizam o quê? O mesmo cabeamento. Então, quando todos querem, como todos eles estão se comunicando ao mesmo tempo, eles precisam trocar também informações ao mesmo tempo. Quando um se comunica, os outros não podem se comunicar, eles devem esperar. Então, o cabo tem que ficar disponível somente para aquela máquina que está fazendo a comunicação. Então, tem que esperar acabar a comunicação, a troca de informações, para então a outra máquina poder fazer a transmissão. E aí, se os pacotes forem grandes, né, se as informações, o volume de dados que um computador estiver trocando for grande, pode ocorrer o quê? Então, uma demora, né, muito grande para as outras ficarem esperando. Então, o que uma solução do protocolo faz? Ele gerencia esse tipo de situação. Ele faz o quê? Ele vai particionando, ele quebra os pacotes, a informação em vários pedaços, de forma que possa ser mais rápida essa comunicação. Então, ele transfere uma parte do pacote, aí o outro transfere, aí o outro envia outra parte, aí o outro transfere, e assim vai. Então, ele gerencia, ele escalona essa transferência aí de dados. Então, o protocolo ele serve também para resolver esse tipo de problema que há dentro de uma rede aí. Bom, Evandro, então a gente pode dizer que os protocolos fazem parte do software, né, do aspecto de software de uma rede de computadores. Isso mesmo. Então, a rede ela é composta de hardware, software e pelas pessoas. Né? Então, os protocolos fazem parte dos componentes de software que controlam a comunicação em rede de computadores, certo? O modelo OSI, ele descreve as redes de computadores em termos de hardware e em termos de software, certo? Então, dessa maneira, ele inclui também uma descrição a respeito dos protocolos. Vamos acompanhar aqui no slide essa definição. Então, o modelo OSI, ele define camadas, certo? Como assim o modelo OSI define camadas? A comunicação entre dois hosts, ela pode acontecer em diversos níveis. Por exemplo, se existem duas pessoas conversando por um programa de mensagens instantâneas, por exemplo, o MSN Messenger, a mensagem que você envia para a pessoa, aquilo é um aplicativo. Então, aquela mensagem que você digita e envia para o seu comunicador, para o seu receptor, ela é uma aplicação, é um dado que o usuário informa para o computador. Mas esse dado, em algum momento, ele é convertido em sinais elétricos transmitidos através de um meio físico. Então, dessa maneira, a gente pode perceber que as informações que trafegam na rede, elas podem estar em formatos diferentes, dependendo do nível de abstração que a gente esteja aí observando. Então, o modelo OSI, ele define camadas, ele descreve uma rede em camadas. Essas diversas camadas, elas são utilizadas para descrever os vários aspectos de comunicação presentes em uma rede de computadores. Cada um dos protocolos atua numa dessas camadas. Ou seja, existem protocolos que controlam a comunicação entre os aplicativos. Existem os protocolos que controlam a comunicação entre dois hosts diferentes. Esses protocolos diferentes, que atuam em níveis diferentes de abstração, eles também atuam em camadas diferentes do modelo OSI. Vamos acompanhar aqui a descrição. O modelo em camadas é independente de topologia, meio físico ou abrangência da rede. Ou seja, o modelo OSI descreve camadas de comunicação independente do tipo da rede. Dependendo de como a rede estiver montada, ela vai se enquadrar
numa descrição. Dependendo de em qual ponto da comunicação um determinado protocolo atua, ele vai ser enquadrado numa determinada camada descrita pelo modelo OSI. Vamos ver quais são essas camadas? Então, o modelo OSI, ele descreve 7 camadas. A camada de aplicação, a camada de apresentação, a camada de sessão, camada de transporte, a camada de rede, a camada de enlace e a camada física, certo? Então, o modelo OSI define 7 camadas. Evandro, por que será que são 7 camadas? Boa pergunta, né? 7 camadas. Por que, você já se perguntou por que 7? Né? Na Bíblia, 7 significa excelência da perfeição. 7 dias foram... Deus descansou no 7º dia, mas por que 7 nas camadas? Por que foi esse número mágico que foi escolhido? Nós veremos agora. Por que 7? 7 está diretamente ligado com gerenciabilidade e desempenho. Por quê? Porque se fossem menos camadas, o que iria acontecer? Significaria que algumas camadas ficariam sobrecarregadas de funções, o que tornaria o que mais lento, ficaria mais difícil de se implementar. Então ficaria pouco gerenciável se fosse menos camadas. E por que não mais que 7 então também? Por quê? Se tivesse muitas camadas, aí ficaria a questão de difícil de gerenciar tantas camadas. Seriam muitas camadas para se gerenciar, a implementação também seria difícil. Então 7 foi um número encontrado de bom tamanho entre os termos. Nem vai sobrecarregar muitas camadas e nem ficariam também muitas camadas para serem gerenciadas. Então por isso foi adotado essa quantidade, 7. As vantagens então em se desenvolver esse protocolo em 7 camadas. Decomposição em partes menores e mais simples. Padronização dos componentes de rede. Então, você pode decompor, ele decompõe o quê? Em partes, a comunicação em partes menores. Dessa forma, fica mais simples de que a comunicação entre eles, você dividir em partes menores. E também, o quê? Padronizar os componentes da rede. Vantagem de camadas. Mais vantagens aqui. Possibilita a comunicação entre diferentes tipos de hardware e software. Outra vantagem. Facilidade de manutenção. Outra vantagem. É de mais fácil aprendizado. Então, quando você divide entre essas 7 camadas, vai trabalhar em 7 camadas, você tem tudo isso de vantagem. É mais fácil de dar manutenção, porque se eu tiver que fazer uma alteração, é apenas em uma camada, não vai afetar as outras. Se eu tiver que entender o funcionamento de um protocolo, mais facilmente eu entender em divisões, eu agrupo funções específicas em cada uma das camadas, então é mais simples também de aprendizado aí. É verdade, professor Evandro. Se a gente for observar bem, imagina o quão seria difícil criar um programa que, além de tratar os dados, além de cuidar dos bancos de dados, fizesse a comunicação entre 2 equipamentos distantes. Né? Seria bastante difícil criar esse tipo de aplicativo. Com esse modelo OSI, com essa descrição através do modelo OSI em 7 camadas, a gente consegue criar programas, criar aplicativos que atuam em apenas uma camada. Fica mais fácil o trabalho até dos programadores, certo? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar brevemente sobre cada uma das camadas. Nós já apresentamos as 7 camadas, então vamos falar de maneira breve aí a função de cada uma das camadas. Vamos acompanhar então. A primeira camada que nós vamos falar é sobre a camada física. A camada física, ela define as especificações elétricas, mecânicas, funcionais e os procedimentos para ativar e manter o link físico entre os hosts. Ou seja, a camada física é aquela camada que atua no meio físico de comunicação, certo? É aquele padrão que vai especificar como será mantida uma comunicação eletromagnética entre os 2 hosts. Por exemplo, se for uma rede sem fio, a camada física ela vai descrever como as antenas vão se comunicar. Se for uma comunicação através de fibra ótica, a camada física vai dizer como os sinais serão transmitidos. Se for uma comunicação por cabo de par trançado, por exemplo, na camada física serão especificados como será feita a transmissão do sinal, a propagação do sinal através daquele cabo, certo? Vamos passar para a próxima.
A próxima camada é a camada de enlace. A camada de enlace, ela é responsável pelo endereçamento físico, pela definição do acesso ao meio, pelas notificações de erro, certo? Então veja só, a camada de enlace, ela vai descrever como os pacotes serão endereçados fisicamente, de qual computador de um host para outro. Ela também define como, quando e quem vai acessar o meio físico para transmitir. Como o professor Evanes falou, nas redes em barra, apenas um computador transmite por vez. Então é na camada de enlace que será definido quem vai transmitir, certo? Outra função da camada de enlace é a entrega ordenada de quadros e o controle de fluxo. Ou seja, na camada de enlace vão ser quebradas as informações e será verificado se as informações estão sendo entregues corretamente e se, por exemplo, um determinado host tem muita informação para transmitir, nem sempre todos os outros devem ficar esperando até que ele termine. Então ela vai fazer o escalonamento dessa transmissão por cada um dos computadores que compõem uma rede em barramento. Por exemplo, um grande exemplo de protocolo que atua na camada de enlace é o protocolo CSMA-CD, que seria a sigla para Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Ou seja, esse protocolo ele define regras de transmissão em redes barramento Ethernet. Como que ele funciona? Cada computador que vai transmitir, ele verifica se o meio físico está disponível. Se não estiver disponível, ele espera um tempo aleatório e tenta novamente. Se o meio físico estiver disponível, ele transmite um quadro e para de transmitir por um certo tempo para permitir que outros computadores possam transmitir também nessa janela de transmissão de um determinado computador. Então, dessa maneira, permite-se que dois computadores não vão entrar em colisão, os pacotes enviados por dois computadores não vão entrar em colisão no meio físico, porque eles não vão transmitir ao mesmo tempo. Então, isso aí é um exemplo de atuação de protocolo na camada de enlace. Bom, outra camada que nós veremos mostrar agora, no modelo OSI, é a camada de rede. Acompanhe aqui. A camada de rede é uma camada complexa que fornece conectividade e seleção de caminhos entre dois hosts que podem estar localizados em redes geograficamente separadas. Então ela fornece a conectividade, ela vai me possibilitar a conexão entre dois hosts e ainda pode me dizer a seleção de caminhos. Um exemplo aí nessa camada de rede de um equipamento que atua diretamente nessa camada, como vocês já podem até imaginar, que nós vimos na aula passada, é o que? O roteador. O roteador é um equipamento que atua diretamente nessa camada. Ela fornece a ligação entre um computador que está, uma ligação que está de um computador, por exemplo, do meu computador com um computador que está na internet. Ele é que vai fazer essa conectividade aí e vai selecionar o que? No meio do caminho, em vários caminhos a tomar até que o meu computador consiga se conectar ao outro. Então, a camada de rede, ela tem essas funções aí específicas. Fornecer conectividade e seleção de caminhos aí. Outra função da camada de rede é uma única rede ou redes diferentes ou dispersas. Então, ele faz a conectividade, como eu falei, né, em uma única rede, em computadores em redes comuns ou redes distantes. Um exemplo também na camada de rede é o protocolo chamado IP, que é o Internet Protocol, que combinado com o TCP, né, é o protocolo padrão utilizado para comunicações na internet. Bom, professor Evanes, então o protocolo IP ele pode ser usado junto com o protocolo TCP. Mas aí o TCP já é o protocolo da camada de transporte, né? Então vamos falar exatamente sobre essa camada de transporte. Então a camada de transporte ela é responsável pela segmentação dos dados e controle de transferência. Ou seja, todos os dados que são transmitidos quando ele passa pela camada de transporte, a informação ela é quebrada em pequenos pacotes. Cada um desses pacotes vai ser transmitido de maneira independente. Ou seja, se você tem um dado, uma informação muito grande para ser transmitida, muitas vezes essa informação ela demoraria muito e ocuparia a rede por muito tempo, ocuparia a interface de rede por muito tempo. Então essa informação ela é quebrada em pequenos pacotes, cada um desses pacotes
é enviada de maneira independente, certo? E ela também é responsável pelo controle da transmissão. Ou seja, na camada de transporte, pode-se verificar se os pacotes que foram enviados foram efetivamente entregues, certo? Então, é possível verificar se a informação, é possível confirmar se as mensagens foram entregues para o host de destino. Vamos ver mais sobre a camada de transporte. Na camada de transporte, nós também podemos implementar a qualidade de serviço e a correção de erros. Na camada de transporte, a gente pode verificar, por exemplo, a taxa de transferência, se está alta ou se está baixa, para implementar a qualidade de serviço, e também podemos corrigir erros. Por exemplo, a retransmissão de pacotes. Se uma mensagem grande é quebrada em diversos pacotes pequenos, enviados independentemente, se por alguma razão um desses pacotes não chegar ao destino, através do controle de transmissão que é efetuado na camada de transporte, a gente pode permitir que esses pacotes sejam reenviados. Os pacotes que não foram entregues sejam reenviados de maneira que a informação não chegue no host de destino com algum tipo de erro. Então, através do controle de transmissão e da segmentação dos dados, a gente consegue implementar a qualidade de serviço e controle de erros na comunicação. Nós temos aí um exemplo clássico de protocolo que atua na camada de transporte, que é o protocolo TCP, que é a sigla de Transmission Control Protocol. Então, o protocolo TCP é um protocolo orientado à conexão, ou seja, ele controla, ele assume que a comunicação entre os dois hosts é segura, é confiável e é estável. Então, ele é utilizado em conjunto com o protocolo IP para transmitir dados entre redes diferentes de computadores. Então, o protocolo TCP ele é um protocolo de controle de transmissão, um protocolo muito utilizado que serve de base para a criação de diversas aplicações. Um outro exemplo é o protocolo UDP, o User Datagram Protocol. O protocolo UDP ele é utilizado para transmissão em broadcast, ou seja, a comunicação através do protocolo UDP, ela não tem aquela questão da confirmação, né? Nem sempre os pacotes que são enviados necessariamente chegam, né? Não existe aquela confirmação. Então, o protocolo TCP ele oferece uma comunicação um pouco mais confiável do que a comunicação do protocolo UDP. Então, é isso aí que é feito na camada de transporte. Bom, a outra camada agora que nós estudaremos é a camada de sessão. Vamos ver o que a camada de sessão estabelece. A camada de sessão, ela é responsável pela sincronização de diálogos aí. Ela é responsável por sincronizar o quê? Por gerenciar os diálogos da camada de apresentação. Ok? Ela vai gerenciar, então, a sincronia entre elas, a comunicação de dados dessa camada de apresentação. Ela é responsável também pela gerência de sessões. O que ela vai gerenciar? Como assim ela gerencia a sessão? Ela é responsável por estabelecer a conexão entre os dois hosts. Ela vai gerenciar essa sessão enquanto ela estiver ativa e vai também encerrar essa conexão. Então, quando eu tenho dois hosts tentando se comunicar, a camada de rede vai me linkar, vai fazer a conexão física para mim, entre esses dois, vai dizer qual caminho eu devo tomar, mas na hora que eu precisar conversar entre as duas, a camada de sessão é que vai ser responsável por estabelecer essa troca de informações. Outra função da camada de sessão, que nós vimos aí, é a gerência de trocas de dados. Outra função ainda dela é manter um link virtual entre os dois hosts. Então, a camada de sessão, ela vai o quê? Ela vai gerenciar um link de comunicação entre dois hosts. Ela vai estabelecer, até a partir da camada de rede, ela estabelece a sessão, gerencia a troca de dados que está havendo entre eles e encerra a conexão. E ela também ainda mantém ativa e sincronizada as conexões da camada de apresentação. Bom, falando então sobre a camada de apresentação, a camada de apresentação, vamos acompanhar aqui, ela tem a função de manter a consistência no formato dos dados transmitidos. Ou seja, a camada de apresentação, ela faz com que, quando um host recebe informação, ela faz uma tradução de maneira que a aplicação que vai usar aqueles dados, de maneira que aqueles dados estejam no formato correto para que a aplicação que vai usar aqueles dados possa utilizá-los de maneira correta, certo? Então, a camada de apresentação
aparentemente simples, ela cuida disso, de manter a consistência no formato dos dados que são transmitidos, certo? Bom, a camada de aplicação. Qual que é a função dela? A função da camada de aplicação é fornecer serviços de rede aos aplicativos do usuário. Então, a camada de aplicação, ela é que vai fazer essa interface do sistema que o usuário cria com todas as outras demais camadas e a parte física da rede que nós vimos aí. Então, ela é que vai fazer esse papel aí de meio de campo entre a minha aplicação e as conexões de rede. Outra função dela, por exemplo aqui, um exemplo de camada de aplicação. Nós temos o HTTP, o protocolo, Hypertext Transfer Protocol. Esse HTTP é um protocolo criado de transferência de texto rápido, né? Como o nome já diz, Hyper. Ele é um protocolo para transferência de textos. Muito utilizado em que vocês devem saber muito bem, né? Na hora que você está navegando na web, lá, http, você está estabelecendo ali que o browser, que o meu software, vai utilizar aquele protocolo de comunicação de transferência de texto nessa transação, na troca de informações ali. Outro exemplo é o FTP, o File Transfer Protocol, que é um protocolo de transferência de arquivos. Ele é mais voltado mesmo para fazer troca de arquivos entre hosts. Quando eu também posso usar o Internet Explorer, por exemplo, e digitar FTP, e o meu host, eu estou estabelecendo ali que o meu protocolo de transferência de dados, que eu vou usar para trocar informações entre os dois hosts, é esse protocolo de transferência rápida de dados aí. Então, a aplicação, a camada de aplicação, ela é que fornece esses tipos de serviços de rede para o meu software. No caso, o software seria o quê? O Internet Explorer. Se eu for usar um programa de FTP, essa minha aplicação vai comunicar então com a camada de aplicação. Outro exemplo nós temos aí, ainda com relação à camada de aplicação, é o Telnet, o POP3, o SMTP. O Telnet é para dar a linha de comandos, você executar comandos remotos numa máquina. O POP3 é o serviço de recebimento de e-mail, no qual você pode baixar seus e-mails de um provedor, de um computador. E o SMTP é o serviço que faz o inverso, é o serviço utilizado para envio de e-mail. Então, esses aí são outros protocolos de comunicação, no qual a camada de aplicação vai fazer essa interface junto aos softwares aplicativos. Por exemplo, o Outlook, se for para receber e enviar e-mail. No caso do Telnet, tem programas específicos para isso. Então, a camada de aplicação ela tem essa função. Aí, correto, professor? É verdade. Então, se a gente observar bem o que o professor Evanderson disse, a camada de aplicação, ela fornece o acesso aos aplicativos do serviço de rede, ou seja, ela permite que os aplicativos acessem o serviço de rede. Então, dessa maneira, a gente pode supor, então, que existe uma interação entre as camadas definidas pelo modelo OSI. Vamos acompanhar aqui no slide como se dá a interação entre essas camadas. Camadas superiores camadas inferiores oferecem serviços a camadas superiores. Ou seja, vamos dizer, então, a camada de aplicação, ela oferece serviços de rede aos aplicativos do usuário. Esses serviços de rede vão transmitir dados. Esses dados vão ter que ser formatados num determinado formato para que o outro host entenda. Quem faz isso é a camada de apresentação. Para que a comunicação aconteça, é preciso um diálogo entre os dois hosts. Quem estabelece isso é a camada de sessão. Ou seja, a camada inferior, ela oferece um serviço para a camada superior. A camada de sessão, uma vez estabelecido o diálogo, os dados têm que ser transportados. Quem oferece esse serviço é a camada de transporte. Para isso, precisa ter uma conexão de rede, ou seja, precisa saber aonde estão os hosts e qual a rota que pode ser percorrida para entregar os pacotes. Para isso, o host precisa acessar o meio físico, que é serviço da camada de enlace. Para a camada de enlace acessar o meio físico, ela precisa ter uma descrição de como esse meio físico funciona, o que é definido na camada física, certo? Então vamos acompanhar aqui. A gente precisa entender que os dados encapsulados em um host são decifrados na camada correspondente no host de destino. Ou seja, a aplicação de um lado conversa com a aplicação do outro lado. Ou seja, no host A, por exemplo, a camada de aplicação conversa com a camada de aplicação do outro lado e assim sucessivamente. É isso mesmo, confere, Evanderson? Confere, professor.
Então, como o professor Carlos bem disse, cada camada em um host vai se comunicar com a camada imediatamente correspondente do outro host. Nós podemos acompanhar um exemplo disso agora na apresentação aqui. Nós temos ali, a camada de aplicação se comunica com a camada de aplicação do host B. A apresentação do host A se comunica com a camada de apresentação do host B e assim vai até chegar na camada física. Então, ambos as camadas, entre cada um, se comunica diretamente com o outro. Por que tem que ser assim? Porque cada camada é que sabe que informações ela precisa. Uma camada de transporte talvez não tenha a mesma informação que a camada de seção vai necessitar. Certo? Então, cada camada carrega a informação necessária para aquela determinada camada. Apesar de ter que passar por todas elas, como o professor Carlos escreveu a comunicação, ela, somente quando chegar nessa camada específica, é que ela vai poder retirar as informações que ela necessita e passar adiante então a informação. Então, cada camada se comunica com a camada imediatamente do outro lado lá. A transmissão de dados dentro do protocolos, entre cada uma dessas camadas, elas possuem cabeçalho e dados diferenciados. Então, a partir do momento que eu vou descendo da camada de aplicação, apresentação, sessão, cada camada daquela, ela vai colocando um cabeçalho e um formato de dados específico da sua camada. Ok? Até chegar ao meio físico no qual ela é transferida. A partir do momento que chegou do outro lado, esses cabeçalhos, esses dados vão sendo decompostos e vai se subindo a comunicação às camadas superiores, aí, como foi bem exemplificado pelo professor Carlos, e nós vamos ver um exemplo mais adiante, bem detalhado sobre isso. É verdade. Então, em cada camada, os protocolos vão adicionar o seu cabeçalho, ou seja, cada protocolo adiciona as informações necessárias para que, na mesma camada do outro host, do host que é o destino, as informações sejam decodificadas e passadas para a camada superior. Vamos acompanhar aqui no slide um pequeno exemplo, certo? Então, vamos supor a comunicação entre dois hosts. Na camada de aplicação, simplesmente os dados vão ser encapsulados, enviados e repassados para a camada de apresentação. Na camada de apresentação, vai ser adicionado um cabeçalho, mais os dados da camada superior e alguns dados de controle. Na camada de sessão, vai ser estabelecido o diálogo. Para se estabelecer o diálogo, as duas máquinas têm que se conhecer. Então, aqui vai ser adicionada mais um cabeçalho e mais informação a esse pacote que vai ser transmitido. Como a gente comentou, pacotes muito grandes não podem ser transmitidos de uma única vez, porque eles ocupam muito tempo a interface de rede. Então, na camada de transporte, esse pacote vai ser segmentado e cada pacote vai receber informações correspondentes a essa camada de transporte, que seria o cabeçalho do protocolo que atua nessa camada. Nesse caso, o cabeçalho do protocolo TCP. Cada um desses pacotes vai ser enviado para o host de destino de maneira independente pela camada de rede. Ou seja, cada um dos pacotes que contém o cabeçalho do TCP sabe quem é o endereço de destino. Cada um deles vai ser enviado de maneira independente. Na camada de enlace, esses pacotes vão ser efetivamente enviados através do meio físico. Na camada física, esse sinal vai ser transmitido até a interface de rede, pelo cabo, até a placa de rede do host B. Lá no host B, vai ser feita uma verificação da entrega dos pacotes. Na camada de rede, vão ser verificados também se os pacotes enviados chegaram. Vai se verificar que eles realmente chegaram no endereço correto. Na camada de transporte, esses pacotes vão ser remontados de maneira que eles sejam verificados na camada de sessão, ou seja, o estabelecimento do diálogo agora se deu por completo, ou seja, saiu do emissor, chegou no receptor. A camada de aplicação vai converter esses dados enviados pela camada de sessão para que eles se apresentem num formato que seja inteligível pela aplicação no host B. Ou seja, cada camada ela se comunica diretamente com a camada correspondente no host de destino da mensagem.
certo? Espero aí que tenha sido proveitosa essa animação que a gente preparou para ilustrar a comunicação entre as diferentes camadas. Então, professor Carlos, pelo que eu pude entender, nessa transmissão são utilizados vários protocolos diferentes em cada camada. É verdade, vários protocolos podem ser utilizados numa única comunicação. Você poderia me dar um exemplo disso? Bom, um exemplo na aplicação? A gente poderia dar um exemplo bastante simples, que seria o envio e o recebimento de e-mails. Por exemplo, um determinado aplicativo, como o Outlook Express, você pode utilizar para escrever um e-mail. Então você escreveu uma mensagem, vamos supor, eu estou escrevendo um e-mail para o meu colega aqui, Evanderson. Olá, Evanderson, tudo bem? Hoje a aula foi muito boa, eu gostei muito da aula de hoje, acho que foi bastante proveitosa. Então esses seriam os dados que serão transmitidos. Eu vou inserir também outros dados, como o e-mail do professor Evanderson. Então eu vou colocar o e-mail do professor Evanderson para que a mensagem possa ser entregue. Isso na camada de aplicação, certo? Isso no aplicativo. Na camada de aplicação, o protocolo SMNP vai ser utilizado para enviar esse e-mail. Mas para isso, precisa estabelecer um diálogo entre os computadores, ou seja, entre os computadores emissor e receptor desse e-mail. Isso vai ser feito na camada de sessão. Para que esses dados sejam transmitidos, isso vai ser tudo encapsulado em pacotes TCP, certo? Vai ser segmentada essa mensagem, vai ser quebrada em diversos pacotes TCP. Cada um desses pacotes vai receber o endereço do computador de destino, que vai ser um número IP, o IP do destino. Então, isso vai ser quebrado em pacotes ainda, em quadros, né, diferenciados na camada de enlace e transmitidos pelo meio físico. Por exemplo, se eu estiver usando um notebook com conexão wireless, então isso vai ser transmitido através de uma antena pelo ar, certo? E todo esse caminho que foi percorrido, desde a mensagem até os sinais eletromagnéticos, esse caminho ele vai ser percorrido novamente, mas de maneira inversa. Quando chegar no destino, ele vai ser transformado de sinais elétricos em quadros, vai ser verificado se o endereço é correto, vai ser verificado, vai ser remontado, né, a mensagem que foi quebrada em pequenos pacotes vai ser remontada, vai verificar se o diálogo é confiável entre as duas máquinas, vai ser convertido para um formato que o Outlook, lá no computador do professor Evanderson, possa compreender, e quando ele abrir o e-mail, usando o protocolo POP3, que é usado para recebimento, essa mensagem vai ser apresentada na tela do computador dele, usando o aplicativo, nesse caso. É mais ou menos por aí. É isso mesmo. Bom, parece complicado, mas vocês vão ver com o decorrer das aulas que não é. Essa foi apenas uma aula de conhecimentos, como a gente fala assim, umas noções básicas sobre cada camada. A partir de agora, a partir das próximas aulas, nós teremos conhecimentos mais específicos sobre cada uma dessas camadas. E agora nós vamos passar para vocês um pequeno vídeo. Acho que a maioria alguns já devem ter assistido, mas é um vídeo que retrata muito bem o que nós estamos explanando aí sobre cada sessão, sobre os cabeçalhos de dados que são adicionados em cada sessão para haver uma comunicação, uma troca de informações. Esse vídeo ele é meio extenso para a gente passar numa aula só. Então nós vamos passar dividirmos eles em 3 partes. Então a gente começa hoje nessa aula, na próxima aula tem a continuação e na outra aula a gente encerra. Então acompanhe aí, é um vídeo muito legal que vai demonstrar muito bem graficamente tudo isso que nós estamos conversando aqui. Então acompanhe aí. Guerreiros da Internet. IP pela Paz. Estrelando pacote TCP. Pacote PING e CNP. Pacote UDP. Roteador. Ping mortal. Router suite. Pela primeira vez na história,
as pessoas e as máquinas trabalham em conjunto tornando um sonho realidade. Uma força agregadora que não conhece fronteiras geográficas, não olha para raça, religião ou cor. Eis uma nova era, onde a comunicação verdadeiramente une as pessoas. Esta é a alvorada da internet. Quer saber como tudo funciona? Clique aqui e inicie a viagem pela internet. Bem, o que é que realmente aconteceu quando você clicou no link? Você desencadeou um fluxo de informações dentro do computador. As informações desse fluxo dirigem-se para a sua sala pessoal de correio, onde o senhor IP as empacota, rotula e despacha. Existe um limite para o tamanho de cada pacote. A sala de correio tem de decidir como dividir as informações e empacotá-las. A seguir, é preciso rotular o pacote IP com informações importantes, tais como o endereço de origem e o endereço de destino, e de que tipo de pacote se trata. Como o pacote em questão se destina à internet, também recebe o endereço do servidor proxy, que desempenha uma função muito especial, como veremos mais à frente. O pacote é então lançado para a rede local ou LAN. Esta rede é utilizada para ligar todos os computadores, roteadores, impressoras e outros equipamentos locais situados dentro das paredes reais de um único edifício. A rede local é um local relativamente anárquico, onde infelizmente podem ocorrer acidentes. A autoestrada da rede local está repleta de todos os tipos de informações. Há pacotes IP, pacotes Novell, pacotes AppleTalk, que vão na contramão como costume. O roteador local lê os endereços dos pacotes e, quando necessário, recode os pacotes lançando-os em outra rede. O roteador é um símbolo de controle num mundo aparentemente desorganizado. Ele está ali, sistemático, insensível, metódico, conservador e, por vezes, não muito rápido, mas é de grande precisão, geralmente. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Muito legal, né? Vocês viram aí que tem a divisão dos pacotes, quando ele vai descendo lá, cada um ele vai recebendo uma etiquetazinha, conforme ele vai avançando, vai sendo jogado aí dentro da rede. Vira já o papel ali do roteador. Então nós já temos mais dois vídeos ainda, a continuação, mais duas partes ainda desse vídeo, então não percam aí. Então na aula de hoje, nós vimos sobre os protocolos de comunicação. Nós vimos que o protocolo, ele é o quê? Ele é uma linguagem que é utilizada, né, pode ser entendido como um idioma, que é utilizado pelos computadores e equipamentos para se comunicarem, para trocarem dados e informações. Nós vimos que existem diversos tipos aí de protocolos aí já exemplificados. Por exemplo, temos o TCP/IP, temos o protocolo AppleTalk, que é utilizado muito por computadores da Macintosh, temos IPX, NetBEUI, são protocolos já menos utilizados, que o TCP/IP ele é o mais comum hoje nas redes locais, é o padrão da internet, mas então nós temos diversos aí protocolos que ainda são utilizados. Nós vimos também sobre o modelo OSI, modelo de referência OSI. O modelo de referência OSI, nós vimos que ele não é um protocolo, mas ele traz informações, é como se fosse uma receita de bolo para a criação de protocolos aí. Se você quiser criar um protocolo seu, se você quiser programar e criar um protocolo, você pode fazer. Você segue os modelos, o modelo de referência OSI, você pode ter então aí a possibilidade que seu protocolo se comunique com outros equipamentos distintos aí. Bom, nós também apresentamos aí as camadas do modelo OSI, né? As camadas, que são 7 camadas. Camada de aplicação, camada de apresentação, sessão, transporte, rede, camada de enlace e a camada física. E nós ainda descrevemos
como acontece a comunicação entre dois hosts de acordo com a descrição feita pelo modelo OSI nessas 7 camadas. A questão de cada camada se comunica com outro host na camada correspondente e também o empacotamento dos dados, a utilização dos cabeçalhos, dos protocolos, no empacotamento das mensagens que são transmitidas através da rede de comunicação. Certo? Então é isso, pessoal. Esperamos aí que vocês tenham gostado bastante. Nós esperamos aí para responder as suas dúvidas no portal, certo? Grande abraço. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Nós estamos lá no portal, como o professor Carlos falou, e o professor Jefferson também, que nós vamos estar tirando dúvidas, respondendo as dúvidas de vocês. Já tem material postado também lá. E à medida da semana nós vamos estar colocando mais documentos. Então, aguardando vocês para a próxima. Um grande abraço. Boa noite a todos. Até mais.